Pai, muito obrigado, Senhor. Obrigado por esse tempo de adoração a Ti. Obrigado, Deus, porque nós podemos estar aqui rendidos diante da Tua presença tão grandiosa, tão maravilhosa, Senhor. Que doce privilégio nós temos, Deus, de estarmos aqui celebrando ao Senhor. Pai, que em nome de Jesus agora o Senhor arrebate a nossa mente e o nosso coração, para que a Tua palavra, Deus, encontre lugar ali. Em nome de Jesus, nós te pedimos, Senhor, que a Tua palavra cause transformação em nós, para que nós sejamos, Deus, a cada dia mais parecidos contigo. Em nome de Jesus. Amém, Deus. Amém. Amém, queridos. Nós vamos continuar o nosso assunto da semana passada sobre um novo estilo de vida. E para isso nós vamos continuar no texto de Colossenses capítulo 3. Nós estudamos até o versículo 11 na semana passada e hoje nós vamos dar sequência a partir do 12. Nós falávamos na semana passada sobre aquilo que Paulo diz para que a gente deixe de pensar e buscar as coisas que são aqui da terra e pensar e buscar nas coisas que são do alto. E ele diz uma frase que eu gosto muito no capítulo 3, e o capítulo 3 especificamente de Colossenses diz muito para mim. É um capítulo que eu gosto muito na Bíblia. Ele diz então que lá no alto é onde nós estamos escondidos com Cristo em Deus. E eu gosto muito disso, de imaginar que eu e você, quando nós estamos em Cristo, nós estamos com Ele escondidos em Deus. É nesse lugar, nesse esconderijo do Altíssimo, onde nós somos conferidos de força, onde nós somos tratados por Deus, onde nós somos encorajados por Ele. E aí Paulo vai continuar o texto falando sobre a gente se livrar de certas coisas, e ele usa a figura de linguagem aqui da vestimenta, de se despir dessa roupa velha, do velho homem, e aí ele traz uma lista de coisas muito desagradáveis que fazem parte das características do velho homem. E ele diz então que a gente precisa se livrar disso e se livrar de uma vez por todas. E aí se revestir de um novo estilo de vida, se revestir da nova roupa do novo homem e da nova mulher. E aí ele continua essa figura, com essa figura de linguagem a partir do 12. E essa nova vida que agora a gente tem em Cristo, o mais extraordinário ainda é que ele diz que se renova à medida que a gente busca o nosso relacionamento com Ele. À medida que a gente busca conhecê-lo mais, essa nova vida, essas novas vestes vão se renovando, né? E vai tornando a gente cada vez mais semelhantes a Ele mesmo. Então agora nos versos 12 a 17, que nós vamos estudar, nós vamos ver o que essa nova identidade reflete em nós. Ou seja, traz para nós um novo comportamento, um comportamento que é cheio de virtudes, que começam a ficar evidentes à medida que nós nos relacionamos com Cristo. Essas virtudes, esse novo comportamento começa a aparecer na vida do crente, na vida daqueles que agora conhecem cada vez mais a Cristo. Então essas virtudes começam a brotar em nós, começam a ser evidentes, começam a aparecer para a comunidade em geral. Então, em primeiro lugar, aqui nós vamos ver no texto, nos versos 12 a 14, que esse novo estilo de vida, ele reflete em nós um novo comportamento. Então, leia comigo, por favor, os versos 12 a 14 de Colossenses capítulo 3. Diz assim: portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, revistam-se de profunda compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão, de paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem-se mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa. Assim como o Senhor perdoou vocês,
Perdoem também uns aos outros. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Muito bem. Então a gente está vendo aqui que nós estamos sendo convocados por um estilo de vida santo, consciente, cada um de nós, dessa nova identidade. Então, os crentes, eles foram escolhidos por Deus e agora estão diante dele como seus amados, como seus santos. E isso não é pouca coisa, irmãos. Ele começa dizendo, portanto, como eleitos de Deus, santos e amados. Esse, portanto, aqui, logicamente, se refere a esse novo estilo de vida que agora aqueles que estão em Cristo vivem. A essa nova vestimenta que aqueles que estão em Cristo agora vestem. Então, já que você está em Cristo e vive este novo estilo de vida, aí ele começa dizendo que como eleitos e amados, né? Esses eleitos de Deus antes, olha só que coisa interessante. Antes, no Antigo Testamento, era a referência ao povo de Israel. Mas agora, como Paulo mesmo disse lá na carta de Efésios, a gente estudou muito disso, gentios e judeus se tornam um povo só, a igreja do Senhor. Então, esses eleitos cabe a mim e a você. Olha que coisa interessante. Cabe aos colossenses e cabe a mim e a você, como eleitos de Deus, eleitos do Senhor. Então, irmãos, ele vai dizer muito sobre isso em Isaías, vai tratar de Israel como povo eleito, como povo eleito. E aí, quando Cristo vem e une judeus e gentios num povo só, é escândalo. Por isso que Paulo vai dizer que esse é um mistério de Deus, de unir um povo que até então era um povo pagão ao povo judeu e tornar então um corpo só, o corpo de Cristo. E isso é maravilhoso, irmãos, de eu e você, como gentios que somos, sermos adotados na família de Deus. Agora eu e você somos família dele, como ele diz em Efésios 2,19, ele diz assim: assim vocês não são mais estranhos e peregrinos, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Não é maravilhoso isso? Sermos família de Deus? E ser família de Deus é que a gente ganha um sobrenome de filho de Deus. Então agora eu e você somos Rogério, filho de Deus. Isso é um presente maravilhoso, irmãos. Ele nos chama aqui de santos e amados. Somos um povo separado para Deus e por Deus. Então, quando Deus nos vê através do sangue purificador de Jesus, é como se Deus olhasse para nós e entre a visão dele e nós tivesse a cruz de Cristo. E essa cruz de Cristo faz com que toda a ira dele se dissipe. Toda a ira dele, por causa do nosso pecado, se esvai por causa da cruz de Cristo. Então, quando Deus olha para mim, para você, antes ele vê o filho dele crucificado naquela cruz. E por causa disso, então, nós somos separados desse mundo de trevas, para ele e por ele. Nós somos amados porque nós experimentamos as ações bondosas de Deus todos os dias. O fato de nós estarmos aqui agora é uma ação bondosa de Deus, porque as misericórdias dele se renovaram essa manhã. E as misericórdias de Deus é a autorização dele da gente continuar vivendo. Isso já é motivo de muita alegria para nós. E aí ele diz então assim: revistam-se e traz uma lista de mais 5 coisas importantes que eu e você precisamos colocar no nosso guarda-roupas, no nosso look. Então, esse novo estilo de vida do novo homem, da nova mulher, ele se dá pelo uso contínuo dessas roupas novas, que são roupas espirituais que Deus nos dá.
Agora, Paulo está dizendo aqui quais são essas peças de roupas. A primeira delas é profunda compaixão. Ele está dizendo para mim e para você que nós precisamos nos revestir de profunda compaixão. Ou, em outras versões, ternos afetos de misericórdia. A gente precisa, trocando em miúdos aqui, a gente precisa praticar a misericórdia, praticar a compaixão. Se antes, na velha natureza, só tinha, e a gente viu isso lá no texto anterior, a gente só tinha na velha natureza a ira, indignação, maldade, maledicência, obscenidade, mentira. Agora, na nova vida, na nova roupa, a característica que prevalece é compaixão, é misericórdia. Tem um sentido daquilo que vem do interior, do coração. Compaixão, misericórdia, é lançar o coração na miséria do outro. É quando você olha para alguém e você se coloca no lugar dele. Quando Jesus via as multidões, a gente vê isso nos evangelhos, ele via as multidões e se compadecia delas, e tinha compaixão delas, porque ela estava cansada, abatida como ovelha sem pastor. Jesus olhava para a multidão e se compadecia delas. Eu e você somos chamados a nos revestir de profunda compaixão, de um sentimento de olhar para quem quer que seja e ter a capacidade de se colocar no lugar. Porque quando a gente se reveste disso, os julgamentos acabam. Não é? Quando a gente olha para o outro e se coloca no lugar, não tem espaço mais para julgamento. Antes de falar de alguém, a gente vai se colocar no lugar. E quando a gente se coloca no lugar, talvez a gente consiga entender certas coisas. Então, a primeira coisa que eu e você somos chamados, encorajados aqui a se revestir é de profunda compaixão. O cristão, ele deve ter esse coração compassivo, misericordioso. Uma outra coisa aqui é bondade. A gente demonstra um novo estilo de vida através de atos de bondade. Bondade, por exemplo, é o oposto da malícia, da maldade que a gente viu no verso 8. A bondade é a virtude do homem para quem quer o bem do próximo. E querer o bem do próximo é tão importante quanto querer o seu próprio bem. Quem tem essa virtude da bondade não tem espaço para o egoísmo, por exemplo. Ele consegue ver a necessidade do outro e priorizar a necessidade do outro. Às vezes até em detrimento da sua própria. A bondade aqui, ela expressa atitudes, ela expressa atos. A bondade não fica só no campo do falatório. Ai, nossa, aquela pessoa. A bondade denota atitude. Denota um espírito amigável, um espírito ajudador. Barnabé era chamado de um homem bom. Barnabé investiu na vida de Paulo, ele investiu na vida dos cristãos pobres de Jerusalém, e mais tarde ele investiu na vida de João Marcos. Bondade tem a ver com integridade, sermos íntegros diante do Senhor. Uma outra virtude aqui é a humildade. A humildade, antigamente, ela era vista não como uma virtude, mas como uma fraqueza. Aquela pessoa é humilde, né? Fala de um tom pejorativo. É humildezinho. Mas com o cristianismo isso muda. Barton, ele diz que ser humilde é ter uma autoestima adequada, que nem se exalta com orgulho, nem se autodeprecia. Trata-se de uma correta compreensão de si mesmo diante de Deus, de si mesmo e diante dos homens. O humilde sabe quem ele é. O humilde, ele consegue enxergar no outro que o outro é tão capaz ou melhor do que ele.
O humilde consegue reconhecer os seus erros. O humilde aceita ser corrigido. O humilde ouve uma crítica e reconhece. O humilde aceita a repreensão. A pessoa humilde, ela sabe bem o seu lugar. A pessoa humilde, ela tem uma boa ideia, a ideia correta de quem ela é de si mesma. Uma outra virtude é a mansidão. Mansidão é ter o poder sob controle. Homens vigorosos foram homens mansos. Moisés liderou o povo de Israel na saída do Egito. E se a gente olhar a história, você vai ver que esse tipo de trabalho não é para qualquer um. Você liderar mais ou menos aí 2 milhões de pessoas que eram escravos numa nação, num processo de libertação desse povo todo, e depois numa caminhada longa e exaustiva pelo deserto, Moisés era um cara de uma liderança muito forte. Mas em Números 12, 3, diz que ele era o homem mais manso da terra. Imagina isso. Jesus, que era o homem perfeito, era manso e humilde de coração, segundo Mateus 11, 29. O Hendrickson, ele diz assim, que o manso é a pessoa que está pronta para sofrer danos, em vez de causar danos. A palavra grega aqui traduzida para mansidão, ela também pode ser traduzida por gentileza. Então, o manso é gentil. Essa gentileza que indica uma submissão obediente a Deus, obediente à sua vontade, com uma fé que não é vacilante, que se manifesta em atos de gentileza, numa atitude benevolente. E por último, paciência, ou longanimidade, que é o espírito que jamais perde a paciência com o próximo. Aí pega um pouquinho, não? Ah, Deus, tem certeza que essa peça de roupa tem que estar no nosso vestuário? Tem. Está na sua palavra. É uma das virtudes que fazem parte do novo estilo de vida, do novo homem, da nova mulher. Essa palavra aqui específica, paciência, é para falar da paciência com pessoas, não é com coisas, mas com gente. Longanimidade é a paciência que é esticada ao máximo. É a paciência que vai no limite, se é que tem limite. É suportar, olha isso, é suportar as ofensas sem retaliar. É sofrer maus tratos sem amargurar a alma. Já foi maltratado e ficou amargurado? Paciência é você ser maltratado e não amargurar a alma. Ficar tranquilo, ficar bem. Crisóstomo, ele diz que a paciência é o espírito que poderia vingar-se, caso quisesse, mas por fim se recusa a fazê-lo. Diante disso tudo, olhando para essas 5 virtudes, e entendendo que Paulo está dizendo aqui que essas virtudes fazem parte do estilo de vida do crente. A gente precisa reconhecer que nós precisamos ir para os pés da cruz e clamar ao Senhor por graça e misericórdia, para que o Espírito dele trabalhe na nossa vida e o nosso eu seja mortificado. Porque se alguma dessas virtudes aqui você olha e fala assim, pai, eu não tenho isso, significa que o velho homem ainda respira.
Alguns ainda por aparelhos, né? Mas ele precisa morrer. Ele precisa ser mortificado. E a gente aprendeu na semana passada que a gente mortifica esse velho homem se aproximando de Cristo. A cada dia, com cada vez mais devoção a Ele, cada vez mais empenho em querer conhecê-lo mais, porque Ele diz que à medida que nós o conhecemos, essa nova roupa se renova na nossa vida. Então o segredo que está revelado já não é mais segredo, é vida com Deus. Se eu e você temos vida com Deus, essas virtudes vão se tornando cada vez mais evidentes, cada vez mais aparentes na nossa vida. E aí ele continua, ele diz: suportem-se uns aos outros e perdoem-se mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa. Então, a tolerância é uma virtude dentro da comunidade cristã. E nos dias que a gente vive, tolerância é uma coisa que está cada vez mais rara no nosso meio. Porque a gente vive uma vida tão corrida, tão cheia de coisas, que a gente começa a ficar intolerante para um mundo de coisas. Inclusive para aquele irmão que está no processo ainda de crescimento, que precisa de tolerância, que precisa de suporte. O suporte, ele deve ser de uns para com os outros. Deve ser sempre quando alguém precisa ser amparado. Sempre que alguém tem uma necessidade e precisa ser suprida. E essas necessidades, elas podem ser diversas. Elas podem ser física, por exemplo. Quando alguém fisicamente tem limitações. Quando você vê alguém lá embaixo na rampa, né, para subir. Logo isso vai acabar, glória a Deus. Porque se você não veio na Assembleia, você viu que a gente aprovou aqui a instalação de um elevador, irmãos. Ó, coisa, o pastor já gostou. Ele está animado. Isso é muito legal. E irmãos, eu não quero defender aqui a ideia de ter um elevador, mas isso é olhar a necessidade. Nós vimos aqui a necessidade de muitos irmãos com dificuldade. Alguém já empurrou uma cadeira de roda nessa rampa aqui? A Silvia já empurrou? É pesado ou não é? Mas dá para ir, né? Dá, com certeza. Mas num dia de chuva, né? Eu quero dizer com isso, irmãos, que existem necessidades dos irmãos. Pode ser física ou até financeira. Tem irmãos nossos que às vezes passam perrengues financeiros aí. Que não tem o dinheiro talvez para pagar a conta de luz do mês que vem. E a gente, como família da fé, como família de Deus, nós precisamos estar atentos a isso. De tal forma que quando alguém necessitado enxerga esse suportar uns aos outros, ele possa, com graça, com humildade, dizer. Porque muitos têm vergonha de poder dizer: irmãos, olha, eu estou passando por necessidade. E na medida do possível, os irmãos ajudarem. Aí alguém fala assim: mas a igreja pode ajudar. A igreja somos todos nós. Todos nós. Não necessariamente o CNPJ, a diretoria que aqui estava na frente. Mas cada um de nós tem a possibilidade de suportar o irmão. Essa necessidade também pode ser emocional. Quando alguém precisa simplesmente de uma conversa. Precisa simplesmente de uma pergunta: como você está? Com interesse, com vontade de ouvir de verdade o que o outro vai dizer. Talvez essa pessoa precise de um aconselhamento bíblico, de uma conversa, de um café. Essa necessidade pode ser espiritual. Caso alguém precisa
de um suporte à luz da palavra de Deus, eu e você podemos suportar uns aos outros. E sabe, irmãos, ele está falando aqui de discipulado, de andar junto. E quando alguém tem queixa contra outra pessoa, existe uma instrução bíblica para isso. Sabia disso ou não? Se alguém tem uma queixa contra você, ou você tem contra alguém, existe uma instrução bíblica para como proceder. Mateus capítulo 18, verso 15 a 17, diz assim, anota isso aí, irmãos, pode ser útil em algum momento. Mateus 18, 15 a 17 diz assim, o próprio Cristo dizendo, se o seu irmão pecar contra você, vá e repreenda-o em particular. Olha só, qual é o primeiro passo que Jesus está dando aqui para mim e para você? Se um irmão pecar contra você, vá, repreenda-o em particular. Não é para o pastor que você tem que falar. Chega, pastor, o fulano lá falou que eu sou chatão. Pô, irmãos, o que a Bíblia diz? Você foi lá conversar com ele? Não fui ainda. Meu Deus, você tem que ir lá. O segundo passo, ele diz assim, se ele ouvir, você ganhou o seu irmão, glória a Deus. Mas, se não ouvir, leve ainda com você uma ou duas pessoas. Agora é a hora de você falar com o pastor, ou com o presbítero. Para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda a questão seja decidida. Teoricamente é para terminar aqui todo o problema na igreja. Se o irmão pega contra você, você vai lá, conversa com ele em particular. Se ele fala, não, você está ficando louco, não aconteceu isso nada, ou fiz mesmo e você que procura os seus direitos, você vai e procura alguém, um irmão, para ir lá e falar com ele de novo. É para resolver, se ele for crente, e se você for crente, mas pode ser que não aconteça. E aí ele continua, e se ele se recusar a ouvir essas pessoas, exponha o assunto à igreja, e se ele recusar ouvir também a igreja, considere-o como gentil e publicano. Considerá-lo como gentil e publicano significa o quê? Que você precisa pregar o evangelho para ele, que você deve continuar insistindo, mas entendendo que ele ainda não entendeu o que é ser cristão, então ele precisa ouvir o evangelho. Entender, irmãos, se existe um problema com o seu irmão, esses aqui são os passos que a gente precisa tomar. É aqui, é o que o próprio Jesus nos ensinou. E ele continua dizendo lá no texto de Colossenses, assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem também uns aos outros. Então, Jesus já nos ensinou aqui na oração do Pai Nosso, que nós devemos ser perdoadores, porque em primeiro lugar nós somos perdoados. Se Ele nos perdoou, por que é que a gente não pode perdoar alguém? Se Ele perdoa a nós todos, de todos os nossos pecados, e deles já não se lembra mais, por que a gente tem que tratar o outro com diferença? E na oração do Pai Nosso a coisa fica um pouco mais grave, porque Ele ensina a gente a orar, dizendo assim, Pai, perdoa-nos assim como a gente perdoa. Misericórdia. Tem certos tipos de perdão que a gente faz aí que, né? Se Deus levar à risca o que Ele mesmo ensinou para a gente, e certamente Ele leva, a gente está em maus lençóis. É ou não é? Então isso é sério. Perdoar é a essência do Evangelho. Porque se nós fomos perdoados primeiro, a gente também precisa perdoar. Então, quando a gente que é cristão, a gente é injustiçado, a gente é traído, como é que a gente tem que agir? Nós somos chamados a perdoar. Assim como a gente foi perdoado as nossas ofensas em Cristo.
E aí ele conclui dizendo: acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Paulo está sugerindo que a peça mais importante do vestuário, de todo o guarda-roupa do crente, do novo homem, da nova mulher, que está em Cristo, é o amor. É como aquele casaco, ou como um cinto, como o Wiersbe ele diz, que é como se fosse um cinto que sustenta toda a roupa nova. O amor, como o vínculo da perfeição, nos tornará cada vez mais semelhantes a Cristo, porque Ele é amor. O amor que tem Cristo como padrão, ele dá origem à paz. Ele produz em cada cristão a disposição de dar sua vida em favor do seu irmão. O que nos leva então ao próximo ponto, que o novo estilo de vida tem a paz de Cristo como seu guia. Leia comigo, por favor, verso 15. Diz assim: que a paz de Cristo seja o árbitro no coração de vocês, pois foi para essa paz que vocês foram chamados em um só corpo, e sejam agradecidos. Agora a gente vê que a paz de Cristo é como um chamado à unidade. Essa unidade da comunidade da fé. E a importância de permitir que essa paz de Cristo guie as nossas vidas, guie as nossas decisões, guie as nossas interações. Ele diz que a paz de Cristo seja o árbitro no coração de vocês. Essa paz é uma condição de descanso da alma, do contentamento do coração. Então, alguém que está descansado em Cristo, contente com Deus, ele vive em paz. Porque eles sabem que o seu Redentor vive, cuida de tudo. A paz é a convicção de que os pecados passados já foram perdoados, de que o presente está sendo dirigido agora, nesse momento, para o nosso bem, e que o futuro jamais poderá nos ameaçar ou nos afastar de Cristo. Essa paz significa ter a segurança da direção que a gente precisa tomar. Pois quem tranquiliza é Cristo que está conduzindo a nossa vida através do teu Espírito. A paz de Jesus é a regra pela qual a gente precisa julgar, que a gente precisa tomar decisões, porque é Ele quem enche o nosso coração de paz. E a gente sabe que a verdadeira paz vem dEle, porque Ele é o príncipe da paz. A ideia dessa palavra que ele usa aqui, árbitro, citada aqui, é literalmente uma referência a quem dirige um esporte, por exemplo. O árbitro de futebol, de basquete, essas coisas. Ele controla, ele ordena. A ideia aqui é que quando a gente escuta o apito, é que o jogo começa. E quando a gente escuta o apito, às vezes a gente tem que parar. A ideia de Paulo é mais ou menos essa, de que o árbitro quer a lei dentro de campo, dentro da quadra. Ele está dizendo aqui que o árbitro na nossa vida é a paz de Cristo. Eu costumo dizer, às vezes numa tomada de decisão, você está em paz? Porque se você estiver em paz, é um bom indício de que Deus está nesse negócio, de que Deus está com você nisso. Existe alguma coisa no seu coração, alguma aflição, alguma angústia? Para, ora um pouco mais, até que a paz dele tome conta do seu coração. Porque ele diz, pois foi para essa paz que vocês foram chamados em um só corpo. Nós somos chamados para viver em unidade como pessoas que foram reconciliadas com Deus. Se Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo,
é porque eu e você estamos nele, reconciliados com Deus e, portanto, precisamos viver em paz. Porque aquele que está reconciliado não tem conflito, vive em paz. Uma vez que o amor é a peça mais importante do nosso vestuário e ela produz essa paz, é inevitável que esse amor e essa paz não proporcione unidade entre nós. Imagina só, se existe amor e existe paz no nosso meio, não vai haver unidade? É impossível. A unidade é a consequência do amor e da paz. Então, cristãos que estão experimentando viver essa novidade de vida, certamente eles estão experimentando amor e paz no convívio de uns com os outros. Se falta amor e paz no convívio, irmãos, alguma coisa está errada. Precisa buscar a Deus e se certificar de que essas virtudes fazem parte da nossa vida de fato e de verdade. Terceiro e último ponto. O novo estilo de vida é marcado pela palavra de Cristo habitando em nós. Vamos ler os versos 16 e 17, por favor. Diz assim: que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês, instruam e aconselhem-se mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão no coração. E tudo o que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. Por fim, nós vemos que esse novo estilo de vida, ele é marcado por uma maior devoção do crente. É fácil a gente perceber que aquele que vive essa novidade de vida, ele tem mais fome e ele tem mais sede pela palavra de Deus. Ele quer conhecer mais, ele se debruça mais sobre a palavra, ele quer entender mais, ele busca mais capacitação para compreender a palavra. E ele busca também maior proximidade com a comunidade da fé. Ele busca ter comunhão com os irmãos. Ele diz aqui então que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês. Com toda certeza ele está falando aqui da palavra, do ensino do próprio Cristo, que até então era muito oral. As pessoas diziam, porque Cristo falou. Porque provavelmente eles não tinham tudo que a gente tem nas mãos hoje, como palavra de Deus. Ainda estava no processo de escrita. Então era a palavra literal de Cristo. E que hoje, para mim e para você, são as Escrituras. Então, quando eu e você lemos aqui aquilo que foi dito aos Colossenses, que a palavra habite ricamente em nosso coração, é disso que ele está falando. É desse livro que você segura nas mãos. Palavra de Deus. Então, essa palavra, ela precisa encontrar lugar no nosso coração e daqueles que a ouvem. E essa palavra encontrando lugar, ela não pode simplesmente encontrar lugar, dar uma passadinha e até a próxima. Ela precisa fazer morada. Ela precisa criar raízes em nosso coração. Ela precisa não ficar só no nosso intelecto, mas precisa descer para o coração. A palavra de Deus, por mais que a gente estude, a gente pesquise, a gente leia bons livros de comentário bíblico, compre boas bíblias de estudo, por mais que a gente estude a cada dia e a gente aprenda hermenêutica, a gente faça o estudo do grego e do hebraico, das línguas originais, por mais que a gente estude e ficar só no nosso intelecto, não causa efeito nenhum. Precisa descer para o coração. Precisa fazer morada, né? Precisa causar transformação de vida. E ricamente significa que a palavra ela deve ser sempre abundante na nossa vida. Não dá para ser um texto bíblico aos domingos.
Que a gente abre a Bíblia quando o pastor diz, abre aí em tal texto, você abre, aí fecha, só no próximo domingo. Não pode ser, irmãos. Eu lembro da história de um amigo nosso, missionário, lá no sertão do Piauí, que ele foi evangelizar no sertão, e quando ele chegou lá no sertão, lá numa casinha, uma senhora que vivia naquela casa, tinha uma estátua de Cosme Damião, né? De um lado, e Padre Inciso do outro. Duas. E no meio, numa caixa de vidro, uma Bíblia. Na parede tinha uma foto. E essa foto era de Jesus, num cavalo. O Jesus do Franco Zeffirelli, né? Lourão, tal, de olhos verdes e tal. E aí o missionário, ele chegou e ele perguntou, de quem é essa estátua? Ela falou, do Padre Inciso. E essa outra? Do Cosme Damião e tal. E aí ele perguntou para ela, falou assim, e essa foto, de quem é? Ela falou, não sei não, senhor. Ela não sabia de quem era a foto. Ela falou assim, minha filha trouxe para mim, foi para São Paulo, trouxe e botou aqui essa foto, mas não sei quem é não. E ele falou assim, mas essa Bíblia que a senhora tem guardada aí, fala dele. É? Posso ler para a senhora? Ele pegou a Bíblia e leu onde falava de Jesus. Aquela senhora, no sertão do Piauí, Brasil, língua portuguesa, nunca tinha ouvido falar de Jesus Cristo. Nunca. Dá para acreditar nisso? Irmãos, a palavra de Deus, ela precisa habitar no nosso coração ricamente, até transbordar de tal forma que a gente não se conforme com pessoas no nosso país que ainda não conheçam a Cristo. Ele diz, instruam e aconselhem-se mutuamente em toda a sabedoria. O ensino e aconselhamento aqui precisa ser mútuo. Precisa ser entre os irmãos. E deve ser sempre, repito, sempre pautado pela Bíblia. Não dá para ser de outra forma, irmãos. Eu até gosto, irmãos, das revistinhas, Quem é Jesus e tal, que ajudam no discipulado, mas nada como a própria palavra. Discipulado para mim é na palavra. A revistinha dá uma ajudinha, mas a Bíblia é insubstituível. Nada como você ler um texto bíblico e conversar sobre ele, e orar sobre ele. Nada como isso. Veja que ele está falando aqui, instruir e aconselhar mutuamente do quê? Discipulado. Não é o discipulado que a gente aprendeu ao longo da nossa vida, que é um líder, o discipulador, discipulando o liderado, o discípulo. Né? A gente cresceu pensando que discipulado é isso, e discipulado não é isso. Discipulado é vida cristã. Discipulado é mútuo. Eu lembro um dia que a gente estava aqui no discipulado de quarta-feira com os universitários e tinha uma menina de uma igreja dessas grandes aí, que são em célula e tal, né? E aí estava a Giovana e a Lígia aqui conversando. Desculpa citar vocês. E aí elas conversavam sobre o discipulado que elas fazem uma com a outra. Ela, e tal, discipulado. Aí a menina perguntou, quem é a líder? Aí a Giovana e a Lígia olharam com uma cara de espanto, assim, líder? Como assim? No discipulado tem o líder e tem o discípulo. Ela falou, não, discipulado aqui é mútuo. Aí eu expliquei para a menina, eu falei assim, olha, aqui a gente não tem essa figura de líder e liderado. Discipulado aqui é mútuo. A caminhada é juntos. Um ensina o outro e vice-versa. O que Paulo está propondo aqui é isso. Instruam e aconselhem-se mutuamente em toda a sabedoria. E olha só, Hebreus 10, 25,
fala uma coisa muito interessante. Ele diz assim: não deixemos de nos congregar como é costume de alguns. Então ele está dizendo aqui que a gente não deve deixar de congregar, de estar juntos, de participar da comunidade juntos, como é costume de alguns. Aí ele diz assim: pelo contrário. Então ele vai dizer para nós aqui o que é contrário de não congregar. Pelo contrário, façamos admoestações, ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. Então, qual é o contrário de não congregar? É fazer admoestações. O que é admoestações? É encorajamento, é instruir e aconselhar uns aos outros. Então, é possível que nós possamos ter desigrejados que frequentam um culto todo domingo. Porque congregar é ser igreja. E ser igreja, pelo que Hebreus 10, 25 está dizendo, é admoestar uns aos outros. Então, se você não encoraja os seus irmãos, e se você não é encorajado pelos seus irmãos, você está deixando de congregar. Nessa hora eu não vou pedir para você falar aleluia, mas reflita nisso. Então, o contrário de não congregar é encorajar os seus irmãos. É exatamente instruir e aconselhar uns aos outros. Então, esse discipulado, ele deve ser com toda a sabedoria. E sabedoria, irmãos, é colocar em prática aquilo que conhece. Sabedoria é a prática do conhecimento. Então, tudo aquilo que a gente aprende colocado em prática é sábio. É sabedoria. E aí ele diz: louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão no coração. Agora ele está falando de adoração. Que a adoração ela deve ser uma prática comum a todos os crentes. Meus irmãos, em nome de Jesus, quero fazer aqui um apelo para você. A valorizar o momento de adoração na igreja. A chegar às 10 da manhã. De preferência um pouquinho antes. Para você chegar calmamente, cumprimentar as pessoas lá embaixo, sentar nessas poltronas às 10. Tem uma contagem regressiva aqui, para aqueles que não chegam antes das 10, que marca o tempo que começa o culto. E o culto começa com adoração. É importante esse momento de adoração para toda a comunidade. Adorar a Deus juntos, exaltar a Deus é bíblico. Não é simplesmente a liturgia do culto, de como a gente faz as coisas aqui. Mas é um mandamento. Paulo está dizendo para nós, portanto, a palavra de Deus está dizendo que a gente precisa louvar a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão no coração, em comunidade. E irmãos, em nome de Jesus, mais uma vez, às vezes a gente tem no nosso coração essa ânsia de dizer: puxa, esse cântico eu não conheço, esse cântico é ruim, o outro cântico é melhor. Irmãos, em nome de Jesus, nós temos um zelo aqui. O Isaías é líder do Ministério de Louvor, junto com ele está o Roberto e o Vitor auxiliando. E nós temos um zelo de que as músicas tocadas aqui, elas sejam bíblicas. Então, descanse seu coração. Existem pessoas aqui olhando para isso, para que as músicas sejam bíblicas, e é isso que a gente precisa. Se você não conhece a música, a letra está no telão. Você pode fazer dela a sua adoração, o seu momento de adoração. Não cruze os seus braços. É doído para quem está aqui ministrando louvor ver indiferença no auditório. É doído para quem está pregando ver gente dormindo. Eu sei que às vezes a voz do pregador não ajuda, né? E o tom de voz, né? Mas, irmãos, nós estamos aqui num ato de reverência, de adoração ao Senhor. Ao Senhor. Não a ninguém que está aqui na frente, mas ao Senhor. É a Ele que nós adoramos com os nossos cânticos. Com o violão, com o teclado, com a bateria, com os equipamentos de som que o Fábio dirige lá, com a mídia.
que o pessoal usa ali para projetar, e enfim. Tudo isso daqui é objeto de culto. Tudo o que fazemos aqui é para cultuar a Deus. Então, em nome de Jesus, irmãos, entenda esse momento como importante, tão importante quanto o momento da palavra. Efésios 5:18, o Paulo ele diz aqui que através da adoração e da devoção é que nós somos cheios do Espírito Santo. E veja que Efésios, ele fala que lá no verso 18 que a gente precisa cantar hinos, a mesma coisa que ele está dizendo aqui em Colossenses, para que a gente seja cheio do Espírito Santo. E no 21 ele vai dizer que então nós somos sujeitos uns aos outros. Então só é possível a gente suportar uns aos outros, instruir e aconselhar mutuamente se nós estivermos cheios do Espírito Santo. Para isso a gente tem que adorar a Deus juntos. Para isso a gente tem que cantar junto. Para isso a gente tem que estar nesse momento de devoção a Deus juntos. Amém, irmãos? Glória a Deus. Amém. Então, além da adoração, a gratidão precisa tomar conta do nosso coração. Afinal de contas, a gente só ganha com tudo isso. A gente não perde nada. E ele conclui dizendo: e tudo que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. A centralidade de Cristo, ela não diminui o Pai, pelo contrário, traz glória para ele. Jesus, ele deve ser sempre a nossa inspiração para toda a nossa conduta moral. Então, toda a nossa conduta, ela deve ser em nome de Jesus. Ou seja, nós somos as suas testemunhas aqui, seus representantes nessa terra. Portanto, fazendo tudo em nome de Jesus, nós traremos glória para Deus. Então, hoje a gente pôde ver os comportamentos que devem refletir o nosso novo estilo de vida, com a manifestação dessas virtudes que são produzidas em nós, pela vida de Cristo em nós. A paz de Cristo, que deve ser sempre o nosso guia em absolutamente tudo que a gente faz na nossa vida. E a palavra de Cristo, que deve ser sempre abundante na nossa vida e habitar ricamente nela. Nós precisamos viver diariamente, irmãos, não só aos domingos, mas diariamente, esse novo estilo de vida em Cristo, sendo um reflexo do amor dele e da paz dele para esse mundo. Amém? Vamos orar? Pai, obrigado, Senhor, pela tua palavra. Deus, que em nome de Jesus, Deus, de verdade, Senhor, ela habite ricamente em nosso coração. Que em nome de Jesus nós possamos ter ouvido tudo isso, Deus, e não tenha ficado apenas no nosso intelecto, mas tenha descido para o nosso coração e cause em nós efeito. Eu te peço, Deus, em nome de Jesus, e que o Deus de amor, o Filho da graça e o Espírito da comunhão estejam sempre conosco todos os dias, em nome de Jesus. Amém.